apresento, tá? Acho que eu ia confundir a cabeça. Só a apresentação. Tá. Já estamos ao vivo. Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à segunda live do JNG. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Juliana Barica Rigini, sou assistente social. Hoje, por acaso, é o dia da assistente social. Parabéns para todas que estão assistindo. A gente está aqui hoje para dar uma continuidade na conversa que a gente teve na semana passada. Para quem não esteve, a gente conversou um pouco sobre o morar, sobre o conviver nesse período de isolamento social. E que bom que a gente teve tanta gente participando, que fizeram tantos comentários, que foi por isso que essa live surgiu aqui hoje, né? Então, na semana passada, a gente conversou sobre caixa de ferramentas, o que é que a gente tem na nossa casa que pode colaborar para a gente viver de uma forma melhor, para a gente conseguir mais autonomia, protagonismo, mais reflexão sobre o nosso futuro, vivendo agora no presente. Né? Como é que as famílias vão criar uma nova rede de apoio, como que as famílias podem conversar a respeito de planos do futuro, nesse momento em que a gente está vivendo e convivendo intensamente dentro de casa. Né? Então, a semana passada a gente conversou sobre vários aspectos importantes e que geraram esse novo encontro, porque muitas pessoas queriam saber a respeito do morar e do morar sozinho. Então, aqui a gente está hoje com um time de feras, que desejam morar sozinho ou que moram sozinhos, para conversar um pouco a respeito desse conviver, desse morar, a partir da rede de apoio, das caixas de ferramentas e de tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, tá bom? Prazer ter todos vocês aqui mais uma vez, muito obrigada pela participação e pela vontade de estar querendo discutir esse assunto com a gente. Bom dia, pessoal. Eu sou a Daniela Carmelli. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada para quem está aí online. Obrigada a vocês que estão aqui junto com a gente, né? Fernanda, Raquel, Marcelo, Vinícius, Pedro, Flávia, Juliana. Hoje é seu dia, e de todas as assistentes sociais. Uma função essencial neste nosso, principalmente, momento de pandemia. Obrigada a vocês. Como a Juliana estava falando, é um tema muito importante, porque morar sozinho é um desafio para qualquer pessoa, né? E o nosso objetivo é a gente poder debater isso e começar a construir o que a gente chama de uma rede de apoio. O que a gente pensa sobre isso? O que é morar sozinho? Eu já contei para vocês que eu trabalho na área da pessoa com deficiência, e principalmente na área da pessoa com deficiência intelectual, há mais de 20 anos. E eu conheço pessoas que já moram sozinhas há muitos anos, pessoas que se casaram e moram juntas, agora como a Raquel e o Marcelo, por exemplo, que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Algumas moram com apoio das famílias, outros moram com suporte profissional. E cada vez mais eu acho que o olhar foi no sentido de desconstruir instituições de abrigamento para pessoas com deficiência, para construir novos conceitos. Como a Flávia vai falar do Instituto JNG, moradias independentes, existem moradias assistidas, existem residências inclusivas, que tem um outro olhar para a potência, né, da pessoa com deficiência e que investem efetivamente para que a pessoa com deficiência possa estar atuando como cidadã, como qualquer um de nós. A autonomia e a independência são objetivos de todos nós adultos, não é diferente na pessoa com deficiência. Por muito tempo, a possibilidade de uma pessoa com deficiência morar sozinha, né, sequer se cogitava. Então, é muito importante a gente ver exemplos e se inspirar com eles e trazer novas reflexões para as nossas vidas, para construir com as nossas famílias neste momento, né? E com desenvolvimento, principalmente pensando em experiências cada vez mais bem-sucedidas,
essa é uma realidade que a gente pode construir. Então, o que vai variar, efetivamente, é que tipo de apoio que cada um vai precisar. Obrigada por estarem aqui, é um prazer mesmo. Flávia. Bom dia, pessoal, bom dia. Um prazer enorme estar aqui, é um dia de enorme realização. Meu nome é Flávia Pope, eu sou diretora do Instituto JNG. JNG são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela. O Nico é o meu filho. Gabi, um beijo para você. Sei que você está aí vendo a gente, torcendo sempre. Eles são colegas de escola, foram colegas de escola, e nós fundamos o Instituto em 2013, justamente porque nós já pensávamos, né, as famílias, como seria a vida deles como adulto, como é que eles sairiam da escola e passariam a ser adultos. E a gente tem a ideia de que uma das perspectivas mais legais que a gente pode ter quando é jovem, da vida adulta, é ter a sua própria casa. Então, isso foi o motivo pelo qual nós fundamos o Instituto. Eu não vou falar muito agora, só queria me apresentar, dizer que estou muito feliz de estar ouvindo a Raquel e o Marcelo, o Pedro, o Vinícius. A Fernanda sempre comigo expressou o enorme desejo dela querer morar sozinha, então vai ser um prazer a gente bater esse papo. No final, depois que todo mundo bater bastante papo, as pessoas participarem, perguntarem, aí eu vou pedir uns 10 minutinhos para a gente fazer uma espécie de costura com tudo isso, tentando passar alguns conceitos, tá bom? Então, vamos apresentar. Vocês fiquem à vontade. Raquel, a palavra é sua. É minha? Bom dia a todos. Meu nome é Raquel, eu tenho 33 anos, eu moro em Florianópolis e eu estou aqui na casa de praia, em Navegantes, e Tudo bem, Quanto Raquel? tempo você mora com o Marcelo? Há quanto tempo você mora com o Marcelo, Raquelzita? Há quanto tempo você mora com o Marcelo? Quanto tempo que eu moro? Com o Marcelo. Sim, isso. Com o Marcelo, 9 anos. Opa! Bacana! Muito bom. Raquel, ótimo. E você trabalha numa universidade, né, Raquel? Qual é a universidade que você trabalha? Eu trabalho na UFSC, eu trabalho na Fundação Engenharia de Santa... Na Fundação. A gente entendeu. Tá ótimo. Vamos lá, Marcelo. Complementa a Raquel, de repente. Já quer se apresentar? Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos, moro em Florianópolis, moro com a Raquel, essa daqui. Nós estamos 9 anos de casado, estamos 17 anos que nós conhecemos. 17. E você trabalha, Marcelo? Eu trabalho na Fiesc, na Federação da Indústria de Santa Catarina, na parte do SESI. Legal. Eu moro... Qual é a última mesmo? Fique tranquilo, depois a gente te pergunta, tá bom? Mas a sua apresentação foi ótima. Vinícius, quer emendar aí na apresentação? Eu me chamo Vinícius Elgenfreda, tenho 32 anos e quase há 2 anos após a expedição 21 que eu estou morando sozinho. Reconhecendo que me inspirei no casal, no Marcelo e da Raquel, porque pela principal tomada de decisão e sou escritor palestrante. Boa, muito bem.
Pedro, quer dar continuidade e fazer sua apresentação? Pedro. Quantos 39. anos? Quantos anos? 39. Você mora sozinha? Você mora 10 sozinha há anos. muito tempo, Pedro? 10 Opa, anos. 10 anos. 10 anos. Você gosta, né, Pedro? Gosto. Gosta de morar sozinho? Gosto. Ah, Tá bom. legal. Então, a gente tem E aqui uma você turma... trabalha... A gente tem aqui uma turma que desculpe, mora 9 anos juntos, né? O Raquel e Marcelo. A gente tem o Pedro, que mora 10 anos juntos, que mora sozinho há 10 anos. E a gente tem o Vinícius, que mora 2. Então, a gente tem aqui 4 jovens que têm uma experiência de muito tempo, né? Morando sozinho. E aí tem a Fernanda. Fê, você quer se apresentar? Sou Fernanda Cháquer Machado. Moro em Porto Alegre. Trabalho meio turno na Arquidiocese de Porto Alegre, no setor administrativo. E o outro meio turno, eu escrevo livros, porque um dos meus grandes sonhos é ser escritora. Eu acabei meu primeiro livro e agora estou revisando ele. E acredito eu que hoje eu estou aqui por esse meu grande desejo de morar sozinha. E eu estou sempre atenta quando o assunto é morar sozinha. Daí, então, com isso tudo, me convidaram para participar dessa live, no qual eu assisti a primeira, adorei. E essa live agora, quando me convidaram, eu fiquei muito feliz. É isso, eu acho. Muito legal. Então, a gente pode começar o nosso debate. Pode, porque eu acho que deve ter um monte de gente aí querendo saber mais detalhes sobre essa vida de morar sozinho e da Fernanda, por que ela tomou essa decisão. Eu acho que a Fernanda está aqui representando uma turma muito grande que tem o desejo de morar sozinho. Então, Fê, você tem uma responsabilidade grande aqui nessa conversa. E os outros 4 convidados têm uma representação muito importante de provocar essa reflexão dentro da casa das pessoas, né? Por que vocês estão morando sozinhos? Quais são os desafios? O que é bom, o que não é? Então, a gente vai fazer algumas perguntas, tá? E aí vocês podem responder se quiser ou não. Se um quiser fazer pergunta para o outro, a gente aqui se organiza. O importante é a gente fazer esse debate. E também a gente vai responder algumas perguntas que as pessoas vão mandar para a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a primeira pergunta, então, vamos ver para Fernanda, que é a pessoa que está esperando morar sozinha, né? Está querendo morar sozinha. Fê, da onde que surgiu esse desejo de morar sozinha? Na realidade, eu acho que foi na minha infância. Eu sempre tive eu brincava de casinha, brincava de boneca. Então, eu acho que esse desejo e esse sonho de morar sozinha surgiu na minha infância. E ele vai crescendo como? Posso te dizer, Ju, que é meio difícil responder essa tua pergunta. Porque não tem problema. É meio difícil responder essa pergunta, porque requer uma certa... Não que eu não tenha maturidade, não é pela questão exatamente da maturidade, mas sim pelo desenvolvimento de cada pessoa e pelos sonhos e desejos de cada pessoa. Eu acho que começa por aí. Então, eu acho que é isso que eu posso te responder no momento. Tá ótimo. Muito legal. E, Marcelo, você não quer contar um pouquinho para a gente como que foi no começo de morar sozinho? Vocês estão aí há 9 anos juntos, né? Sim. Morando sozinhos. Hoje está mais fácil do que era antes? Sim, foi muito fácil agora, porque agora a gente tem nossa própria casa, nosso negócio, temos trabalho. Antes, atrás, que a Raquel morava na Costeira, da Jubaé. Eu trabalhava no submestrado. Na verdade, em 2010, em setembro, dia 5, foi o casamento que era um sonho nosso de ser casados. E aí começamos a namorar, a noivar,
casamento. E aí vem o casamento. E aí, com o casamento, veio morar sozinhos. Vocês Isso. dois enquanto casal. O que era mais difícil no começo? Ora, a dificuldade era a ansiedade. É que atrapalhava a gente, era a ansiedade, ansioso. Ó, a Fernanda já quer fazer uma pergunta. Aproveitando que a gente está, que vocês estão pegando e estão falando com o Marcelo, eu tenho uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram no começo, quando começaram a morar sozinhos? Boa pergunta. Olha, a dificuldade... Eu? Dificuldade maior sair de casa. No começo é meio difícil. E por que ansiedade demais. A gente estava tentando ter um casal que tem a própria casa, que não foi fácil. Ficamos nervosos no dia. Ficamos nervosos e até se acostumar. E ficamos casados até agora, que está... Agora melhorou agora bastante. Isso bacana. Isso que vocês falaram é muito importante, né? Na pergunta da Fernanda. A gente precisa de tempo para organizar as coisas, não é porque a gente começou a morar sozinho agora que tudo está certo. Vai precisando de tempo para as coisas entrarem nos eixos, né? Mas, ó, vocês namoraram um tempo, ficaram casados e agora está tudo bem. Está tudo bem, tranquilo. Estamos vivendo as dois. Eu estou falando da pessoa que eu amo tanto. Agora a Flávia quer falar. Fala. Então, o que eu queria, Fernanda, você fez uma bela descrição, Marcelo e Raquel também. Eu já vou passar a palavra para o Pedro e para o Vinícius, mas só queria destacar o seguinte, Fernanda, dentro desse desejo que você chama de maturidade, e cada um tem o seu tempo, quando você projeta, como você disse, que desde pequena brinca de casinha, é muito importante ter esse horizonte, né? Pensar que na vida vocês vão poder se realizar. Então, eu queria chamar a atenção, Raquel, Marcelo, a todos vocês. Tem uma diferença, e talvez morar sozinho e ter sua casa, eu estou afirmando e perguntando, será que não fez vocês se sentirem mais adultos? Será que não fez assim um corte quando vocês eram crianças e agora adolescentes, e aí a possibilidade de ter a casa de vocês, decorar do jeito que vocês querem, não dá um pouco uma sensação de desejo de ser uma pessoa adulta? Com certeza, Flávia. Com certeza acaba a gente se sentindo adultos. Eu custei muito assim para me encaixar assim na minha idade. Eu ainda me acho na fase de adolescência, mesmo a minha idade, dizendo que eu estou na fase de adulto. Então, eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo para mim me encaixar com a minha idade. Mesmo assim, quando a gente vai morar, quando a gente quer uma casa própria e vai morar numa casa própria sozinho, acaba naturalmente por dentro fazendo que a gente se sinta mais adulto. Isso que você está falando, Fernanda, é super importante, porque mostra que às vezes a gente precisa ter experiências reais para dar um passo na nossa maturidade, né? Que a gente às vezes fica pensando que tem que se preparar e nunca está pronto. Então, às vezes, a gente precisa ter o concreto, o Marcelo e a Raquel falaram isso, né? A gente precisa ter o concreto de morar junto, a gente viveu a ansiedade para hoje estar legal. Se a gente esperar sempre estar legal, as coisas às vezes não acontecem, né? Vamos agora para uma pergunta? Posso somar mais uma coisa? Eu acho que o Marcelo e a Raquel, eles trouxeram também uma vivência
que eles foram construindo, que é isso que a gente está falando, que tudo é um processo, né? Não é mágico, no começo é mais difícil, mas conforme a gente vai morando sozinho, a gente vai construindo esse caminho. E aí a gente podia ir para o Vinícius, né? Para o Vinícius contar um pouquinho da experiência dele, como é que foi no começo. Você falou que a Raquel e o Marcelo foram seus modelos, e como que está sendo agora? Vinícius, precisa soltar o microfone. Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a oportunidade do Instituto da Flávia, do Instituto NG, dizer que, após a experiência nesta edição 21, a questão está no empoderamento para tomar decisão, pela tomada de decisão. Por quê? Amadurecimento, principalmente, e responsabilidade, com as características importantíssimas de determinação e da minha coragem. Esses foram os pontos principais no começo. Também eu tenho uma estrutura financeira e com o banco que eu sou associado. Bacana, Vinícius. Você falou uma coisa importante, né? Você falou da questão da determinação, da coragem, e você falou do empoderamento. Do empoderamento. Por quê? Porque isso também você foi construindo ao longo da sua vida, que eu acho que é um pouco do que a Fernanda está falando que ela vem construindo na vida dela, né, Fernanda? Né, esse processo que a gente vai amadurecendo e que ele vai acontecendo no dia a dia da vida da gente, não é? Quando na própria... Posso argumentar? Claro. Quanto da tomada de decisão, o principal objetivo, e pelo empoderamento. Aqui estão as primeiras principais e importantes características que eu trago aqui, porque eu fui empoderado para tomar essa decisão. Por quem? Um educador social, que a gente conhece, tá? E nosso amigo. Tá? Ali pensei, agora é a oportunidade exata para morar sozinho. Nós recebemos a visita do Marcelo e da Raquel, me falaram que é importante, sim, ter a sua própria vida, autonomia e independência. Aí pensei, agora é a hora certa para morar sozinho. A Fernanda tem uma pergunta, né, Fernanda? A pergunta é para o Vinícius. Vinícius, à medida que a gente vai morando sozinho, a gente acaba se sentindo meio sozinho, né? Então, em função disso, eu sei que você mora no lado dos seus pais, mas quando tu tá em casa sozinho por um bom tempo, assim, mesmo se a pessoa acabar morando distante dos seus pais, você não acaba se sentindo sozinho às vezes? Não acaba precisando de pessoas estando perto? Marcelo. Respondendo à pergunta da Fernanda Machado, considero a sua fala muito importantíssima. Eu saí aqui sem querer. Só um minutinho. Marcelo, eu saí sem querer aqui. Você não saiu, nós estamos te vendo. Está vendo? Estamos. Fique tranquilo. Nós estamos te vendo. Considero importante a pergunta da Fernanda Machado, respondendo a questão dela, que tinha uma fase que eu morava assim, na casa dos meus pais. Tinha essa fase. Mas depois, quando passou a primeira imersão das Américas, a edição 21, vi muitas pessoas falarem que está na legislação da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e também pelo casal Marcelo e Raquel. Aí pensei que, sim,
está na hora de tomar uma atitude como adulto, um amadurecimento. Sim, estou morando sozinho, mas na maioria das vezes fico sozinho, mas em outras ocasiões, situações, sempre estou com meus pais ou com meu irmão, quando vem me visitar no fim de semana. Obrigada, Vinícius. Pedro, você quer aproveitar e contar para a gente? Eu acho que pode até pegar essa pergunta da Fernanda, que ela é bacana. Você que já mora sozinho há 10 anos, em algum momento você se sente sozinho? Ou em vários momentos se sente sozinho? Procuro sair de casa para poder ver. Nessa época da pandemia, procuro sair de casa para ver algumas pessoas. Sim, às vezes não. Obrigada, Vinícius. Vamos agora ver o Pedro. Obrigada, Vinícius. Pedro, precisa soltar o microfone do som. Pronto, está liberado. Deu tudo. Não tem problema, a gente está te ouvindo. Tá. É muito difícil. Muita experiência muito boa. Morar sozinho. É muito bom. Muita coisa a gente aprende. Muita coisa, né? O que você mais gosta, Pedro? Ver televisão. Morar sozinho. Ver televisão. Bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui de algumas pessoas. Você queria... Rapidinho. Eu estou ativada? Não, peraí. Tá. Pedro, não, é porque no início a Raquel e o Marcelo falaram que eles estão em Florianópolis, o Vinícius falou que está lá no sul, a Fernanda também, e você não falou a cidade onde você mora. As pessoas não sabem onde é que você mora. Rio de Janeiro. Muito bom. Faltou isso. E tem uma pergunta, eu acho legal essa questão do se sentir sozinho. Quando a gente se sente sozinho, o que você em geral faz? Você sai, não sai com seus amigos, Pedro? Às vezes. Pode. Agora com a pandemia não, né? Não. Agora com a pandemia está mais em casa. Deixa acabar. E o que você aprendeu? O que você aprendeu a fazer na sua casa? Arroz. Arroz. Você sabe fazer arroz. E o café, o seu café é bom também, não é? O café é bom. E Pedro, eu tinha uma pergunta. Deixa eu só completar aqui Flávia, deixa eu só completar uma pergunta que eu queria que o Pedro falasse um pouco mais. Pedro, você quando está sozinho, você assiste televisão. Você assiste televisão. Tem mais alguma coisa que você gosta de fazer quando você está sozinho? Ver música. Ouvir música. Música é bom. Pedro, é porque tem uma pergunta, tem algumas perguntas que estão acontecendo, a Ju vai fazer, são perguntas do público que está nos assistindo. E o público que está nos assistindo tem uma pergunta para você, Pedro. Tem uma pergunta para você. A pergunta é, se quando você começou a morar sozinho, você teve novos relacionamentos, e o fato de você ter sua casa permitiu que você tivesse novos amigos. Foi. Foi assim? Foi. Estou vendo aqui, inclusive, que o grupo de dança, que o Pedro, você faz parte de um grupo de dança, é isso? O grupo de dança está aqui falando que super gosta de conviver aí com você. Né? Tá mandando um oitão aí para você, Pedro. É bom. Tá vendo? Que legal, que legal. Ju, tem outras perguntas que estão... Sim, eu quero fazer umas perguntas que estão aqui. Vocês me permitem, galera? Sim, quais são? Espera aí que eu vou falar aqui. Uma pergunta é da Carla. Aí vocês veem quem que está com vontade de responder, quem está a fim de responder, levanta a mão só para a gente organizar as respostas, tá? A Carla perguntou se vocês moram perto de algum pai
ou de algum irmão, de alguma pessoa da família? Pedro, quer aproveitar que você já estava falando e responder se você mora perto de alguém da sua família? Perto da minha mãe. Da sua Do mãe. meu pai. E do seu pai. Legal. E os outros? Vinícius, você? Sim, também moro perto de minha mãe e do meu pai. Uhum. E você, casal 20, onde vocês moram perto da mãe, do pai, dos irmãos? De quem que vocês moram perto? Nós moramos. Fala você. Fala, vai. Vai você. Fala, Raquel. Eu? Isso, pode responder. Eu moro com a minha sogra, mas um mora no quarto andar e eu moro no primeiro andar. Legal, legal. Tem mais uma pergunta, tá? A pergunta é a seguinte: quando vocês começaram a morar sozinho, no caso Pedro há 10 anos atrás, Raquel e Marcela 9 anos e o Vinícius há 2 anos, quais apoios vocês precisaram? Foi apoios de pessoas, de familiares, de profissionais? Que apoios que vocês precisaram? Vocês se recordam? Porque já faz bastante tempo, né? Faz. Minha mãe me ajudou. Sua mãe que lhe ajudou, né, Pedro? Sua mãe te ajudou. E além da sua mãe, mais alguém te ajudou? Não, só minha mãe, só. Tá. Tem, mas fala. A Flávia quer falar. Fala. O microfone está fechado, Flávia. Desculpe. Fechou de novo. Tá todo mundo de novo? Ué. Agora tá ok. Agora... Fechou? Fechou. Agora. Ok? Estão me ouvindo? Sim. Vejam vocês. Olha o que é a rede social, hein, gente? Olha só. Vocês não têm ideia como vocês estão inspirando, como vocês estão, assim, sendo... inspirando, acho que é a melhor palavra. Você sabe o que está acontecendo aqui, que a gente está respondendo as perguntas aqui pelo celular, Pedro? Eu não sei se você conhece, ela é amiga minha e eu acho que muitos de vocês conhecem. A Fernanda Honorato, ela mora no Rio, a Fernandinha. Oi, Fernanda, legal que você está aí assistindo a gente. E a Fernanda, Pedro, ela já perguntou 2 vezes. Ela quer saber em que bairro você mora e depois que você responder em que bairro você mora, ela diz que quer te conhecer. E... Vai no Maitá. Legal. Mas... Agora, sobre conhecer, a gente vê depois. Aí, só para a gente não perder a pergunta que a Nancy fez, aí eu também queria ouvir da Fernanda, mas as outras pessoas que não responderam, que apoios que tiveram no começo. Uhum. E aí, Fernanda, você pode colocar que apoio você acha que você precisa ter. Fala, Vinícius. Desde o início, quando saímos da Expedição 21, ainda referente à Expedição 21, na viagem, comecei a pensar como fazer para morar sozinho. Eu fiz uma pergunta para o meu pai. Ele me deixava morar na casa dos meus avós que faleceram. Ele falou, sim, vou deixar, mas tem que pagar suas contas. Essa é a minha responsabilidade. Aí peguei, ajeitei a casa e estou morando sozinho. Bacana. Olha, aqui tem uma pergunta muito legal, sabe? A Lília Martins, ela está perguntando assim, qual foi a atitude da família de vocês quando vocês falaram que iam morar sozinhos, que queriam morar sozinhos? O que a família de vocês falou para vocês? Eu quero falar. Posso? Pode, Vinícius. Considera muito importante essa sua fala aqui para minha família, toda a minha família, com todas as partes, do mãe e do pai, que as famílias se sentem orgulhosas pelo nosso desenvolvimento social
porque são importantes para a convivência social. Isso eu acho importante frisar aqui, porque está no meio que favorece a todas as pessoas como igualitárias. Obrigado. Tem uma pergunta que tinham perguntado antes de perguntar essa. Podem fazer a pergunta de novo? Sim, a Fernanda era sobre... Só um minutinho, Flávia, é que a Fernanda ficou mesmo sem responder. Fernanda, quando você for morar sozinho, que apoios você acha que você vai precisar? E aí depois volta a pergunta da família. Bem, eu posso dizer que eu fico insegura em função da minha saúde. Se acontecer alguma coisa, quem vai poder me ajudar? Em função da segurança, eu também me sinto insegura também. E na questão do dinheiro, eu até consigo lidar, mas quando é conta alta, eu tenho dificuldades. E quando tem em função assim, pagamentos com mês, com datas, prazo de validade. Não é verdade, data de vencimento para pagar as contas, eu também me sinto insegura. Esses fatos são alguns fatos que eu me sinto insegura, daí eu precisaria de apoio para esses. Isso de cabeça, mas depois eu teria que desmiuçar mais para saber se tem mais alguma. Legal. Agora a gente pode voltar à pergunta da família, que eu acho que o Marcelo e o Pedro podiam falar a pergunta que a Dani fez. Como foi quando vocês combinaram com a família que iam morar sozinhos? Quando a gente decidimos morar sozinhos, meus pais só foram ver qual é o apartamento. Então, a sua família apoiou? Quando apoiou? Tá. Apoiaram normal, assim. E gostaram muito quando a gente fomos morar sozinhos. E eles conseguiram ver o lugar, né? Eles reagiram: nossa, que legal, meu filho está saindo de casa, que maravilha, que legal. E a mãe da Raquel, ela assim, nossa, chorou na primeira vez, porque ela estava saindo de casa, e depois foi uma alegria total, né? Quando foi a reação. A reação da minha mãe ficou com coração apertado. Primeira vez com a filha dela saindo de casa. Foi uma emoção total, né? Que saímos de casa a primeira vez. Poxa! E aí a minha mãe adorou. A gente estava saindo de casa. Agora sim que o meu filho tinha papo para casa. Não bate um friozinho na barriga? Dá. Já colocamos o pé dentro de casa, é aqui que a gente vai morar. É isso aí. E uma pergunta, pode ser tanto para o casal ou para o Pedro. Qual é a maior vantagem de morar sozinho? Muito difícil. Depende de muita coisa. Tem muita coisa, Pedro. Mas você ela gosta. quer saber, Pedro, qual é a vantagem de morar sozinho? Porque as maiores vantagens. Que é bom. Muita coisa boa mesmo. Dá um exemplo. A família toda me ajudaram a morar sozinho. Toda a família me ajudou. Todo mundo me ajudou. Então, eu acho que o Pedro já falou, ele comentou ontem com a gente que uma das vantagens de morar sozinho, né, Pedro, é receber os amigos com um cafezinho. Ele contou para a gente que é por aí. Flávia, eu acho que tem uma pergunta aqui que é importante que você anote,
né? É da Andréia Souza, ela está dizendo assim: atendo pessoas que gostariam de morar sozinhas. Ela é coordenadora lá no Grupo Ravirim. E eles estão perguntando qual é o primeiro passo e o que vocês orientam. Eu diria que essa pergunta ela é para o JMG guardar para fala depois, e talvez vocês possam também responder a pergunta da Andréia, é assim, o que vocês acham que foi o primeiro passo para começar a pensar em morar sozinho? Eu acho... Pode falar, Flávia, depois eu complemento. Sabe por quê? Olha, gente, é tanta coisa. Só um pouquinho. Eu vou guardar a pergunta que a Dani pediu para eu guardar. Eu recebi aqui também, responde qual é o primeiro... Eu vou falar do primeiro passo, está reservado, mas desculpe eu cortar um pouco, mas eu não queria deixar passar, Fernanda, foi muito importante o que você falou, e eu vou pegar aqui, porque é tanta pergunta, mas eu quero fazer também, eu quero responder a você, lendo o comentário da Mari, nossa Mari Amato, querida. A Mari falou assim, ai, eu perdi, gente, é tanta coisa, peraí. A Mari falou assim, para eu morar sozinha, eu preciso ter mais suporte de mediadores. Isso, eu estou lendo aqui o que a Mari comentou com a gente. E, Fernanda, eu acho tão legal o que você está falando, né? Essas preocupações que você tem com você mesma. Isso, primeiro, é porque você se cuida, e isso é o ideal que todos os seres humanos que a gente faça, né? A gente quer se proteger. Agora, existem coisas, e vai junto com o que a Mari falou, todo mundo precisa de apoio morando sozinho, não são só as pessoas que têm algum tipo de limitação. Qualquer jovem, quando sai de casa, quando saí de casa, eu não sabia fazer nada, porque não tem um curso para você ir morar sozinho, né? Embora depois a gente vai falar do primeiro passo lá para o pessoal do Riveri. Então, na verdade, o que você está falando, as suas preocupações com a saúde, com a segurança, com o dinheiro, isso tudo vai caracterizando o tipo de apoio específico que você vai precisar, entendeu? Isso é o que se monta e isso vai mudando, porque, na verdade, você está só fantasiando, que é normal, todos nós fazemos, as preocupações que a gente tem na vida, né? A gente fica assustado. Vamos falar agora da pandemia. A gente está morrendo de medo de pegar esse vírus. Então, isso é da vida. Essas preocupações de como é que vai ser minha saúde, quem vai me ajudar, não é só você que tem essa preocupação, é todo jovem, e é justamente esse apoio que a Mari está falando, dos mediadores, que eu vou deixar para falar no final, é o que vai dar essa segurança para vocês darem esse passo para se tornarem adultos que vão poder desfrutar da sua privacidade. A privacidade é uma coisa muito gostosa, não é, Pedro? Poder ficar sozinho, hein, Vinícius? Entrar no seu escritório e trabalhar, Marcelo e Raquel, fazer uma pipoca, os dois juntinhos, abraçadinhos, vendo TV, isso tudo não tem preço. Agora, claro que tem as preocupações, mas com a pergunta da Mari e com o que você falou, isso são as mediações e os apoios que todos vão ter. Depois eu falo mais. Eu não queria deixar passar isso, Dani, Ju, muito importante. Que eu acho bem importante também falar, em função desse tema que a gente está falando agora, é que quando a gente vai sair de casa, a gente tem que saber, pelo menos, o básico de como lidar com uma casa, porque se a gente estiver numa casa sozinho, primeiro, a gente vai ficar perdidos, a gente não vai saber por onde começar. Então, tem que saber o básico, mas também tem aprender com a experiência, porque é a experiência e vivendo que a gente vai aprendendo. Fernanda, isso que você falou é muito rico, porque foi um pouco da conversa que nós tivemos na live da semana passada, né? Então, assim, por que não aproveitar esse momento que nós estamos intensamente dentro de casa, sem poder sair, para aprender a conquistar novas autonomias, dividir as tarefas com a família, dividir as preocupações,
para a gente poder realizar, ter já algumas cartinhas na manga para quando a gente for morar sozinho ou não, ou for morar com outras pessoas, mas para quando a gente estiver no nosso futuro independente, né? E também nós somos todos adultos. Esse futuro a gente tem que viver agora, né? Essas autonomias, essas conquistas, seja onde a gente estiver morando, né? Então, isso é bastante importante que a gente possa conversar com as nossas famílias para se preparar em algumas coisas, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que viver, como o Marcelo e a Raquel falaram, o Vinícius também já colocou, o Pedro também já colocou, e eu acho que isso é bem importante o que você tá trazendo aqui para a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem várias perguntas, gente. E, Pedro, Fernanda mandou até o telefone para te conhecer mesmo, viu? Conta para mim como é que a gente está de tempo. Vocês podem ficar mais um tempo adicional, porque tem tanta pergunta. Por exemplo, o Fernando Hendrick, ele está perguntando quem é que faz as compras de vocês? Fernando de quem? Faz as suas compras, vocês fazem suas compras, como que é? Quer responder, Vinícius? Essa pergunta é do Fernando Hendrick, né? Isso. Instituto Metasocial. Eu quero primeiramente agradecer a pergunta dele, mandar um abraço a todo o Instituto Metasocial. Eu vou responder a pergunta dele. Sim. Qual é a pergunta mesmo? Dani, você pode repetir a pergunta? Claro, desculpa, é quem faz suas compras. Se você faz suas compras ou se tem outra pessoa que faz compras para você. Todo o processo de apoio a gente encontra em todos os lugares. Tem. Tu vai no mercado, compra um tipo de iogurte, uma alimentação que dá acesso aos produtos. Normal. Então, tu vai comprar um produto, tu cumprimenta as pessoas, compra mercadoria e paga a sua própria conta. Compras básicas do dia a dia, compras básicas para trazer alimentação para casa. Muito bom. Você faz suas compras, é isso? Sim, exatamente. E Pedro, quem faz suas compras? Faço uma lista, apago com o cartão as compras. Bacana. E é você que vai ao mercado? Meu irmão que vai. Às vezes, sua mãe que vai. E você, às vezes, vai com ela? Eu vou sozinho no mercado. Às vezes. Tá, vai sozinho. E vocês, Marcelo, Raquel? Quem faz compras, às vezes, eu que vou no supermercado. Às vezes é uma senha que vai no supermercado. Às vezes a gente faz compras grandes junto com meu sogro, com a minha sogra, às vezes com a minha mãe. E é isso. A gente faz um monte de compras. Quando a gente precisa de algo na própria casa, a gente pede uma ajuda, né? A gente pede uma ajuda. Se é coisas pequenas, eu e a Raquel que fazemos isso. Quando é compras grandes, assim, precisamos dos nossos pais. É um pouco do que a Juliana estava falando, né? A gente vai buscando os diferentes apoios nas diferentes tarefas do dia a dia. E tem coisas que a gente vai aprendendo, né? Fernanda, o seu pai colocou uma mensagem aqui que eu acho que ela é bem legal de você ouvir. Ele fala que, referente à sua pergunta de como nós lidamos com esse desejo de que você tem, né, Fernanda, de morar sozinha, te adianto que não é fácil lidar com uma pessoa tão independente, de personalidade tão forte como é a Fernanda. Mas tudo é uma questão de amadurecimento, evolução,
solidificação e conquista de confiança mútua. Enfim, é uma ideia que está em evolução constante. Gostei de ouvir. E posso complementar dizendo que mesmo do que eu ouvi, ele disse que eu tenho uma personalidade forte, mas eu também complemento dizendo que também sou uma pessoa delicada e sensível também. Agora, desculpa, imagina. Vinícius, o Vicente está dizendo, ele está contando, o Vicente Fiorentini, ele está dizendo que ele já teve a oportunidade de se hospedar na sua casa e que você preparou um excelente café da manhã. Exatamente. Eu que agradeço a visita do Vicente. Ele está com a razão. Obrigado. Eu vou aproveitar que o Vinícius está falando e eu vou fazer uma pergunta para ele. Pode ser, Vinícius? À vontade, Juliana. Qual é o lugar da sua casa que você mais gosta de ficar? Se eu pudesse passar 24 horas, eu estaria escrevendo no escritório. No seu escritório? É, exatamente. Ou no meu quarto. Como é que você se sente aí? Como é que você se sente no seu escritório? Mais seguro, empoderado. O seu escritório te representa. É um símbolo da sua conquista. Para mim. Traz uma identidade muito grande para mim. Alguém mais pode dizer qual é o espaço da casa que mais gosta de ficar? O meu quarto. Escritório. Seu escritório, seu quarto e do casal e do Pedro. E vocês dois? Pode você. Raquel. Na sala. O Pedro é na sala e a Raquel e o Marcelo? Sim, sim. Desculpa, deu uma interferência, eu não ouvi. Vocês podem falar de novo? Qual é o lugar da casa que vocês mais gostam? Eu mais gosto ficar na sala, assim, vendo TV e pintando. E é a mesma coisa que ela. Ah, que gostoso, que gostoso. Tem Muito bom. Agora, só... Tem uma pergunta. Eu fiquei... Fala. Vai. Não, é só porque nesse negócio do lugar que mais gosta, por conta do lugar que mais gosta de ficar na casa, eu vi na a sala da casa do Pedro, que ele tem uma TV bacana. Vocês falaram também, Marcelo e Raquel, da sala. Fernanda, é natural que você goste do seu quarto, porque é onde você tem mais privacidade, porque você ainda mora, né, com a sua mãe. E Vinícius, o escritório, que eu me identifico muito com ele, é o lugar que eu mais gosto. Mas sabe o que eu estou achando engraçado? Ninguém vai na cozinha, não, é? E aí? Eu vou na E ficou um silêncio, achando que a cozinha ninguém está curtindo. Na minha casa, o lugar que eu mais fico é na cozinha. Eu adoro cozinhar. Nessa quarentena, eu acho que cozinha eu vou na cozinha e ajudo a mãe para fazer as comidas, às vezes. E na quarentena de vocês jovens, o que mudou? Ótima pergunta. Quem quer responder a pergunta da Fernanda? O que mudou na quarentena, na vida nesse momento que a gente está dentro de casa? Alguma coisa mudou? Vinícius, para a Raquel, para o Marcelo, para o Pedro, ou está tudo igual? Tudo igual. Está igual, Pedro? Você está indo na sua aula de dança, Pedro? Qual é a pergunta? Ah, sim, desculpa, faço de novo. A Fernanda perguntou, nesse momento que a gente está de isolamento social, que a gente não pode sair de casa, o que mudou na vida de vocês? Pelo comportamento
do amadurecimento da responsabilidade para ter mais compromissos com a casa, com os serviços domésticos, tanto na sala, quanto na cozinha, tanto no quarto e no banheiro. Uhum. Teve mudança de comportamento, né, Vinícius? Tem razão. E vocês, casal? Olha, o que mudou é que estou ajudando meus pais na cozinha. Ah, desafio da legal. cozinha. E ajudando a lavar a louça. Era algo que você não fazia antes, Marcelo? Aqui na praia, faço tudo a primeira vez, mas na minha casa faço direto. Isso mesmo. Na sua casa. Porque eles estão na casa da praia. Uhum. E para você, Pedro, mudou alguma coisa? Não, só lavo minha roupa, só lavo roupa para secar. Mais nada. Tem essa tarefa de lavar roupa, né? Tem a roupa que a gente tem que cuidar, né? O Vinícius falou da mudança da organização da casa, né? Da limpeza com relação a quarto, sala, cozinha, né? Tem as coisas da cozinha, tem as roupas também que a gente tem que cuidar, além do dinheiro, além de tudo que a gente precisa administrar, né? E também muda um pouco o nosso humor também. A hora em que fica triste, a hora em que fica nervoso, acontece um monte de coisa, um monte de sentimentos. Gente, tem um monte de pergunta, né? Eu acho que talvez, né, Flávia, pelo horário que nós estamos, se não seria interessante a gente começar, né, pelo adiantado da hora, daqui a pouco a gente vai sentar na mesa do almoço com todo mundo. Se a gente não... fala um pouquinho do JMG, da metodologia de trabalho. O que vocês acham? Bom, primeiro, obrigada, Dani. Obrigada a vocês terem compartilhado a experiência de vocês. Fernanda, você que expressa tão claramente esse desejo e preocupações, isso é muito legítimo. E eu queria começar dizendo que vocês estão tendo essa oportunidade, que, pelo que a gente está ouvindo, ela traz muitos aspectos positivos, né? Vocês cresceram, vocês aprenderam muitas coisas, mas também vocês viveram esse processo da dificuldade de fazer essa transição, né? De sair da casa dos pais e passar a conviver nesse espaço que é todo de vocês. Então, tem os dois lados. Tem o lado do prazer, porque vocês vão fazer o que dá vontade, né? Como a gente diz, da porta para dentro, quem manda são vocês, né? Entra quem quer, vocês que mandam ali no pedaço de vocês. Por outro lado, tem também essas preocupações que a Fernanda compartilhou com a gente. Na verdade, ela mesma deu a resposta. Isso vem com a experiência, né? Eu dividi com vocês, eu também tive bastante dificuldade quando eu saí da casa dos pais. E eu achei muito bonitinho, Raquel, quando você falou, Marcelo que comentou que a sua sogra, a mãe da Raquel, chorou, ficou emocionada, porque é assim que nós pais sentimos. E agora eu quero falar para os pais. A gente não é só com um filho que tem algum tipo de limitação. Todos os filhos, quando saem da casa da gente, quando batem as asas e voam, aquilo dá um aperto no coração horrível. A gente fica pensando também, sabe, Fernanda? Ai, será que ele vai conseguir? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Mas isso faz parte, porque vai dessa forma, mas esse processo tem que continuar, porque é assim que a gente vai adquirindo, né, essa vida livre e madura que todos os jovens que vão se tornar adultos, eles vão ter que viver isso. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que vocês são uma inspiração, vocês são, como eu disse outro dia para vocês, pioneiros. Pioneiros significa que vocês são um dos primeiros a viver essa experiência de morar sozinhos no Brasil e que vocês conseguiram isso com o apoio das famílias. Houve essa pergunta e eu vou enfatizar. Todos aqui que moram sozinhos, moram ou no mesmo edifício do pai, da mãe,
perto no prédio do lado, ou seja, hoje o que existe, essas iniciativas ainda estão absolutamente dependentes do apoio familiar. E o que o Instituto JNG, então, traz como proposta? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a moradia independente ela precisa ser mais uma opção no nosso país. Já existem as residências coletivas, onde várias pessoas com deficiência moram juntas, têm uma equipe de apoio, e por mais que o olhar seja individualizado, é um coletivo morando num único espaço. Então, costumam dividir as áreas comuns, como cozinha, sala, esse tipo de coisa. Morar sozinho significa que tudo isso é só seu, sala, quarto, cozinha e banheiro. Então, isso é uma opção que não existe ainda no Brasil com o apoio profissional. O que está acontecendo hoje? Por que nós temos essa linda experiência do Vinícius, do Pedro, do Marcelo, da Raquel e de outros também? Não deu para botar todo mundo aqui na tela. Foram as famílias que tiveram, né, essa boa vontade, esse interesse em apoiar seus filhos a baterem as asas e voar e terem suas próprias vidas. O Instituto JNG viu funcionando na Inglaterra, há mais de 10 anos atrás, essa modalidade de cada pessoa morando no seu apartamento e muito próximo também, como se fosse a família de vocês, um outro apartamento, um outro local que não é dentro da casa, onde fica uma chamada base de apoio. Essa é a base de apoio, Fernanda, que você estava se referindo nas suas preocupações. E ali você tem profissionalmente um modelo de acompanhamento, né, de uma espécie assim de base mesmo, para qualquer emergência, ali ter um lugar para se recorrer. Fora isso, e agora eu vou tentar responder a pergunta do Riveirinho, que é muito boa, qual é o primeiro passo? O fundamental do projeto de moradia independente para ser uma opção para outras pessoas que não dependem só da família é ter o programa de apoio individualizado. Eu vou enfatizar bem isso. Cada morador tem um programa de apoio próprio, para si. A Fernanda precisa de apoios que o Pedro não precisa, o Pedro precisa de apoios que o Vinícius não precisa, e assim vai. Então, o primeiro passo, essa base de apoio que fica num apartamento perto, como se fosse a família, a mãe de vocês, o pai, a sogra, ela usa instrumentos para poder fazer uma conversa, entrevista e questionários com as pessoas que querem morar sozinhas. A partir desses questionários, se monta um programa de acordo com a vontade de vocês. Isso é a grande sacada que a gente viu lá na Inglaterra. Não é só, ele não sabe fazer isso e vamos ajudá-lo. Não, o que você gostaria de aprender e não teve oportunidade? Por exemplo, cozinhar, porque é uma coisa que requer, né, mais habilidades, apoio, porque tem mais perigos, né? Então, o programa de apoio individualizado, ele não só apoia aquilo que a pessoa tem dificuldade para lidar sozinha, mas ela empurra justamente esse crescimento para que você adquira e vá aos poucos se tornando uma pessoa adulta realizada. Então, esse programa de apoio, eu vou repetir, esse é o primeiro passo. Agora eu estou respondendo aquela pergunta que eu anotei. O primeiro passo, portanto, essa metodologia que o Instituto JNG tem à disposição, ela pode se dar em grupos, e eu acho interessante, grupo piloto, né? Grupo de jovens que tenham interesse em morar sozinhos, com profissionais fácil, a gente começa a aplicar questionários e entrevistas, dali sai esse desenho do programa de apoio individualizado, de acordo com o interesse de cada um. A gente combina junto, não é um profissional que fala, ela precisa disso. Não. A pessoa participa desse programa. Uma vez que o programa está desenhado, aprovado pelo morador, a família também tem a possibilidade de comentar, de opinar, aí começa a se aplicar. Então,
para não falar muito e ainda ter uma rodadinha de perguntas, se vocês quiserem, aqui no Brasil, e eu quero voltar à Lília, que tomara que ainda esteja nos assistindo, e ela fez perguntas muito boas com relação à cultura da família brasileira. Aqui no Brasil, o Instituto JNG ele está implantando esse programa de apoio individualizado, mesmo que ainda para pessoas como você, Fernanda, que ainda mora na casa com sua mãe. Mas na Inglaterra, e o que eu vi foi isso, o primeiro passo, sabe, Dani, para o pessoal lá do Ribeirinho, o primeiro passo é simplesmente entrar na sua casa, no seu apartamento, e a partir da casa, que é uma pedra angular nesse sentido, tudo se organiza. Então, as mesmas entrevistas são feitas, o mesmo programa de apoio é desenvolvido e ele já arranca junto com a própria moradia. Portanto, existem duas opções. Ou fazer como uma espécie de preparação, Fernanda, como você falou, nós vamos nos preparar para morar sozinhos, isso é uma boa opção, ou nós vamos começar a morar sozinho e vamos aprender, como todo mundo aprendeu, junto com esse programa de apoio que é feito por profissionais. Desculpe, Fernanda, não ouvi. Tem que ter os dois. Exato, porque depende da opção. E aí, só para finalizar, para deixar claro o conceito do por que a gente diz, como existem pessoas morando sozinhas, mas não existe um modelo de moradia independente, ou seja, esse modelo organizado com profissionais, ele não é ainda uma opção no nosso país. É isso que o Instituto JNG vem batalhando há muitos anos. As residências, só para vocês entenderem, é isso, morar sozinho é como eles aqui estão contando para a gente. E a residência inclusiva, que é um projeto muito legal, muito bom, com profissionais de altíssima qualidade, ela reúne 10 pessoas, mais ou menos, morando juntas, a equipe fica dentro da residência e você, então, lida com essa rotina, né, da vida de cada um, administrando um pouco esse conjunto de pessoas. Eu espero que tenha ficado claro, eu não quero me estender muito, eu acho que é mais rico termos perguntas e, obviamente, nós responderemos todas as perguntas individualmente, seja via e-mail, via Facebook. E, nossa, olha, vocês não sabem a alegria que estão me dando de eu poder participar de uma live dessas com vocês. Acho que a Fernanda quer falar. Devolvo a palavra para a Ju. Quando esse negócio da Inglaterra, dessa situação toda que tu falou, quando isso vai chegar aqui no Brasil? Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, entre outros. Bom, vou te responder, Fernanda. A pergunta é ótima, é tudo que nós queremos, é tudo que a gente vem trabalhando nesse sentido, tá? Falta pouco, nós levamos muito tempo trabalhando testando eles. Nós fizemos isso com profissionais da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, profissionais muito capazes. Nós discutimos com advogados como seria a questão jurídica, contrato, como se dá em condomínio. Olha, é muito para ser uma ideia que possa ser replicada. O que é um modelo replicável? A gente pode fazer no Rio e pode fazer de maneira semelhante em São Paulo, Porto Alegre, em várias cidades do Brasil. O que a gente precisa? A gente precisa de um grupo piloto, jovens que queiram morar sozinhos. A gente precisa pesquisar oportunidades imobiliárias, a gente precisa de um prédio, de preferência urbano, perto de comércio, com acesso a transporte público, não é nada isolado, não queremos nada isolado, para a pessoa poder, né, se virar e trabalhar, comprar no supermercado, como vocês fazem, os que já estão morando sozinhos. E a gente precisa desses profissionais de apoio, que são os mediadores, capacitados nessa metodologia. Então, onde é que entra o Instituto JNG? Ele entra reunindo tudo isso, reúne os profissionais e ajuda na capacitação para serem os mediadores,
reúne com o mercado imobiliário para explicar que isso é um mercado novo e muito promissor, porque são mais de 16 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência que não têm essa oportunidade. E a gente reúne com as famílias e com vocês, jovens, para mostrar que isso é legal. Então, o que o Instituto faz é juntar isso tudo e promover essa mudança. O Vinícius queria falar, né, Vinícius? Eu estou acompanhando ao vivo e aqui também, respondendo as perguntas de vocês, das pessoas. Tem uma pergunta, além do Fernando Heidrich, se eu estou limpando minha casa. Sim, estou limpando minha casa. E fazendo minhas compras também. Bacana, Vinícius. Eu acho que realmente, pelo adiantado da hora, a gente poderia começar, eu acho que agradecendo, se despedindo do pessoal. Realmente, como você falou, né, Flávia, a gente vai fazer de tudo para responder todas as perguntas, né, depois da live. E eu também queria agradecer muito a parceria de vocês, da Flávia, da Juliana, da Fernanda, do Marcelo, da Raquel. Vou te conhecer. Ficou muito bom, viu? Né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que todas essas perguntas, talvez, de repente, mereça até uma outra live, viu? Estou aqui pensando que talvez a gente possa crescer com isso, né, Flávia, Juliana? Tamanho o número de comentários que as pessoas colocaram. Pessoal, eu acho que é muito mais interessante o público ouvir a mensagem final de vocês do que a nossa. Então, assim, eu queria também agradecer a oportunidade, dizer para as pessoas que a gente vai responder as perguntas que estão nos comentários, como a gente respondeu na semana passada, as perguntas que forem diretas para o Pedro, para a Raquel, para o Marcelo, para o Vinícius e para a Fernanda, a gente vai encaminhar para eles para responder. E não se esqueçam de entrar no blog do Instituto JNG para verem os textos, as dicas, os comentários e contribuírem nessa conversa. Não se esqueçam que o que a gente está fazendo hoje só foi resultado da live da semana passada, porque vários jovens vieram atrás da gente e essa discussão está acontecendo a partir da escuta de quem participou. Isso é bastante importante. A gente não manda nesse espaço, é o espaço que manda na gente. Então, eu queria agradecer muito e pedir se a Fernanda, o Pedro, o Marcelo e a Raquel e o Vinícius poderiam deixar alguma mensagem. Vamos responder as perguntas. As pessoas que estão aqui não vão deixar de serem ouvidas. Quem quer ser o primeiro, levanta a mão e já começa. Fala, Vinícius. Eu queria agradecer ao convite do Instituto JNG, da minha amiga Flávia Pop, de toda a nossa equipe. Estamos aqui hoje. E agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, 84 de audiência que nós estamos consolidando nesse momento. Todas as pessoas que nos perguntaram. Tem perguntas aqui da Sofia Alves, da Paula Werneck, dos colegas da Expedição 21, aprenderam muito conosco e que eu deixo a mensagem que é a seguinte, que sempre devemos acreditar, nunca deixar de sonhar. Obrigado. Quem quer ser o próximo? Obrigada, Vinícius. Pode? Pode ter. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao Instituto JNC pelo convite, também pelo pessoal aqui nos dando apoio e tudo mais. E o que eu quero deixar de recado é o seguinte: nunca deixem de sonhar pelos seus sonhos, correm atrás e não desistem, porque é só assim, Fernanda. Porque é só assim que vai conseguir realizar os nossos sonhos. E os sonhos é o que nos move, é o que faz a gente acordar de manhã. Então, não desistem, vão em frente.
Quem quer ser o próximo? Obrigada, Fê. Fala, Marcelo. Eu quero agradecer a Flávia por tudo, ter convidado a gente a participar do live desse grupo, que a Raquel é a primeira vez que participa do live na vida dela, e eu que já participei várias vezes, foi muito legal, gostei de participar dessas perguntas. Flávia, eu te amo muito, você, viu? Estava com saudade. Eu quero Obrigada, Marcelo. agradecer vocês. E é isso aí. Pode falar. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigada. É a primeira vez que eu estou participando desse live. E eu quero agradecer pelas perguntas que vocês fizeram. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Flávia pelo convite para mim, que eu participasse, falar um pouco mais da minha vida casada. E eu te amo muito, Flávia. Eu quero ter pergunta para a Fernanda. Fernanda, não desista dos teus sonhos, viu? Tomara que realize. Pedro, você ficou por último. Agora é a tua vez. O que você gostaria de deixar de mensagem para encerrar? Muito obrigado pelo convite. É isso. Tá bom. Flávia, quer... Obrigada a você. Queria mais. Vamos agitar aí com essa galera que está aí no público, que está aí fazendo mensagem. De repente, a gente faz mais para conversar sobre esse tema tão importante, né? Outros encontros. Eu também estou abrindo meu canal para fazer live comigo. Quem quiser falar sobre moradia independente. Legal. Até a próxima. Até a próxima vez. Um beijo para todos vocês todos aí. Vinícius, um abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Vocês são um tesouro para mim. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fernanda. Aquele abraço, ó. Fernanda, Pedro, Raquel, Marcelo, Vinícius. Aquele abraço. Aquele abraço. Muito obrigada. Muito obrigada.